A tendência do crédito no Brasil é crescer ainda mais nos próximos anos. De acordo com estimativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os financiamentos deverão atingir 70% do PIB até 2014. Isso é bom ou é ruim para a economia do país? Existe o risco do sistema de crédito entrar em colapso, como aconteceu com o setor imobiliário nos Estados Unidos, Lucas? Olha, o risco, quando uma economia está crescendo via crédito, existe. O próprio autor do Hermann Minsky, que o professor Wilhelm comentou, ele mostra, através de dados históricos, que uma economia capitalista financeira ela está exposta ao risco. Tanto que quando a instituição bancária te dá o crédito, a palavra crédito é no sentido de, ela está se colocando no risco, confiar, isso mesmo. Obrigado, Nelson. Então ele coloca na questão de confiança. Então eu diria que o Brasil colocar o crédito ao consumidor, tanto pessoas físicas, incluindo pessoas jurídicas, 70% do PIB, eu particularmente, apesar ainda da minha visão keynesiana, eu acho que é um pouco arriscado, dada a necessidade de demanda de crédito de curto prazo da dívida pública brasileira. Eu acho que a gente teria 3 agentes econômicos com uma posição mais especulativa na questão de crédito. Ou seja, você teria uma família se endividando, de um certo lado, você estaria com curto prazo, muitas vezes, você estaria uma empresa se endividando também com juros que não é tão barato a nível internacional, e você estaria um governo assim, com uma necessidade de financiamento no curto prazo de média de 3 anos, que é curto prazo para o governo. A gente não pode deixar de fazer uma comparação que a capacidade de financiamento do Tesouro norte-americano é muito, muito maior do que o nosso Tesouro Nacional. E ainda assim... eles tiveram problema. Então, a história da economia capitalista, ela mostra que a gente tem que ter cautela aí na questão do crescimento do crédito. Eu acho então que essa estimativa do BNDES, essa projeção de chegar a 2014, 70% do PIB, você acha que é arriscada? 70% do crédito, eu acho um pouco arriscada. Ou seja, dada a falta de reformas aí dentro do setor público, ou seja, no sentido de você diminuir a dependência do governo. Ela é arriscada, mas deve Você acontecer. concorda? Você concorda que é arriscada? Mas você disse aí que nós já chegamos aí a ter um crédito de quase 63%. 63%. 73% é 70%. 63%. E 70% você acha muito? Não, eu não acho muito. Qual que é o potencial de crescimento do crédito no Brasil? Pode atingir quanto? Chegar a 100%, por exemplo, do PIB? Não, é difícil. Com essa taxa de juros eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a gente quebrar ou criar uma bolha financeira a uma taxa de juros no patamar que está. Não se sustenta a bolha. Bolha se sustenta com taxa de juros muito baixa. Muito baixa, que daí todo mundo vai pegando e não quer hoje nós temos um crédito que vem acontecendo, vem se expandindo, vem se expandindo 20% em automóveis, 20 e tantos por cento em imóveis. Na realidade, nós estamos vivendo uma saciedade por crédito diante de um período em que não havia crédito, Agora, é interessante a gente até fazer uma comparação com os países da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos. O nível de crédito que nós temos aqui é muito baixo. É muito baixo em relação. Quer dizer que a gente tem potencial ainda para crescer bastante. Os Estados Unidos quebrou porque as pessoas nos Estados Unidos deviam 2 vezes mais que ganhavam. 2 vezes mais que ganhavam por ano. Então você tinha uma dívida normal, média, então as pessoas normais deviam 2 vezes mais que ganhavam por ano. No Brasil, as pessoas comprometem com o salário, em média, 20% e 30%. 20% a 30%, 22%, 25%, dependendo do mês, dependendo do período do ano. Isso é muito baixo. Agora eu tenho uma posição um pouquinho diferente, concordo com os dois, e eu não vejo um risco tão alto e tão difícil chegar aos 70%. Não, vai chegar aos 70%, eu não acho difícil. Agora, por que eu não vejo risco tão alto? Porque existe uma demanda reprimida, principalmente no mercado imobiliário, ou seja, as pessoas precisam de casa. E as pessoas hoje pagam aluguel. E esse aluguel, você não está colocando ele aqui como crédito. Então, querendo ou não, eu pago R$1.000 de aluguel. É uma prestação eu vou que deixar já de existia pagar antes. Já existia antes. Então, como se nós pegarmos aí de 2 anos para cá, nós dobramos o volume de crédito pessoal, de crédito imobiliário, e mesmo assim é nada. Nós estamos falando de 7% de financiamento, é muito pouco. Se nós pegarmos e crescermos para um patamar de 12% a 15%, que é um patamar muito pequeno, nós já chegaremos aos 70 bilhões, tá? Com um risco muito baixo, porque se as pessoas que pegarem forem cautelosas e estiverem pensando, vou me livrar
de o aluguel, por mais ou um pouquinho de endividamento, eu vou me livrar do aluguel, até porque ele sabe que ele pode perder a casa, eu não vejo esse risco. É que essa conta não é só setorial, essa conta tem que ser nacional. Agora, essa conta também, eu acho que é importante a gente definir aqui, o crescimento do endividamento dos consumidores, ele está acompanhando a expansão dos rendimentos no Brasil? Sim. Porque isso é importante, Sim. porque senão... A renda, né? A evolução da renda nos últimos anos no Brasil chegou a 40%, pegando dados de 2004, vindo até hoje. 40%, 41%. Mesmo em época de crise, ou nos últimos 2 anos e 3 meses, ou seja, pegando o período de crise e trazendo para cá, a gente teve um crescimento em torno de 10% na renda, na massa salarial média do brasileiro, e isso em termos reais, contando a inflação. Então a evolução da renda tem sido um fato importante, justamente abrindo crédito para pessoas que migraram da classe E e classe D para a classe C, e pessoas que subiram da classe C para a classe B e classe E. Né? Esse é um aspecto muito positivo. Eu tenho alguns dados aqui que foram produzidos pela Fundação Getúlio Vargas, que mostram o seguinte: havia no Brasil, em 2003, 46% da população situava-se na classe D e E. 46%. Hoje, em 2010, essa participação caiu para 30%. Ou seja, teve 16% da população que migrou das classes mais baixas para a classe média e para a classe alta. A classe média, a classe C, era 42% em 2003, hoje chega a 54%. A classe A e B era 11% em 2003, hoje chega a 15%. Então houve essa mobilidade social, coisa que no Brasil não existia desde os anos 70. Certo. Ou seja, fazia quase 30 anos que o Brasil não via falar em mobilidade social. Justamente nos anos 70, quando a inflação era um pouco menor, quando houve a explosão do crédito imobiliário, o sistema financeiro habitacional explodiu nessa época. Do crédito direto ao consumidor. Do crédito direto ao consumidor surgiu. Da década de 60. Da década de 60 explodiu nessa época. Então nós estamos retornando a uma fase muito positiva. Por isso que não é absurdo chegar a 70%. Só que existe um outro lado da equação, poupança. Crédito é dinheiro que alguém poupou e guardou. Certo. Aí significa o seguinte: a nossa capacidade de poupança que é problemática. Por quê? Porque da poupança nacional, uma grande parte é colhida pelo governo. O déficit público nada mais é do que despoupança do setor público. Ele precisa retirar dinheiro de alguém. Significa que a gente vai ter que trazer dinheiro de fora. E esse é um risco a longo prazo no Brasil, ou seja, você ficar dependendo da poupança externa para financiar posições de crédito interno. E hoje isso já está em que... Não, isso não hoje vem não acontece, acontecendo. não está acontecendo. Não, isso vem acontecendo Mas não com um certo assim. equilíbrio, ou seja, a gente tem déficit em transações correntes, significa poupança externa entrando, só que está entrando na forma de investimento de longo prazo. A partir do momento que o investimento de longo prazo não é suficiente, significa que você tem que tomar capital de curto prazo para financiar consumo. Daí o risco Gente, a explode. gente está com um problema aqui. O programa está chegando ao final, infelizmente. Então eu vou pedir aos nossos convidados que façam as suas considerações. E eu acho que é mais importante deixar claro para quem está nos acompanhando, que está pensando em fazer um financiamento, comprar um carro novo, alguma coisa. Eu vou insistir naquela pergunta que foi feita no início e que a gente já falou sobre isso aqui no programa. Com tanto os juros tão altos, mesmo assim vale a pena entrar no financiamento? A questão do crédito no Brasil e no mundo é crescimento econômico, né? Ou seja, eu sugiro sempre você ter um cartão de crédito e saber usar dentro do seu planejamento financeiro. Então, você, um planejamento financeiro bem organizado, faça crédito. Lógico, compra sua casa, sai do aluguel, financia seu carro. Né? E, consequentemente, né, com o crescimento da economia, com o crescimento da sua renda, isso mantém um certo equilíbrio aí, lógico, né, do crescimento do crédito no Brasil. A tendência, então, é positiva. A gente viu números aí que está existindo uma expansão de renda, uma mobilidade social maior, as pessoas estão ganhando mais. Qual que é a tendência, Virgem, daqui para frente? O que você pode dizer da questão dos juros também? Há uma tendência dos juros caírem, as pessoas podem se organizar melhor? A perspectiva de futuro aí para essa questão do crédito. Perspectiva de futuro a longo prazo. As contas públicas do Brasil vêm melhorando. De certa maneira, a equação para a redução de juros é necessária. É fundamental que o Banco Central torne-se independente do mercado para que os juros possam cair mais ainda. A coragem para você reduzir juros em tempos de crise ou em tempos possíveis tem que ser muito forte, não só em tempos eleitorais. Ou seja, é necessário que o Banco Central atue de forma independente do mercado. Para isso, o novo presidente do Banco Central não pode ser um ex-banqueiro, né? Coisa que foi nesses últimos anos, de tal forma que a gente possa conviver com taxa de juros menores. A taxa básica de juros no Brasil tem que ser menor.
Se o governo, nesse momento, reduzir pela metade a taxa de juros, o Brasil quebra? Não, o Brasil não quebra. Você vai ter uma explosão inflacionária, você vai ter que ter outros mecanismos de segurar isso aí. Talvez o mecanismo fiscal tenha que ser importante. Nesse momento não é o mais propício. Mas não seria um bom conselho, então? Não seria um bom conselho reduzir a metade agora. Seria aconselhável você, quando pode reduzir os juros, como pôde o ano passado, você não perder tempo. Você reduzir os juros. Rapidamente. Rapidamente. Em vez de chegar a 8, a gente podia ter chegado a 5. Significa que hoje, em vez da gente voltar ao 10, a gente voltaria a 8. Muito bem, Nelson, você que trabalhou em financeiras, aí foi consultor, dá um conselho para quem está em casa agora com um cartão de crédito no vermelho, no cheque especial, seu conselho final. Bem, o conselho é o que eu dei para os meus filhos quando eles eram pequenos. Eu entreguei a mesadinha para eles comprarem roupa, e eu disse para eles, olha, a partir de hoje vocês vão ter que administrar esse dinheirinho e é só isso que você tem. Não adianta chegar no final do mês e pedir mais, porque não tem. Então procure barganhar sempre o melhor preço, tentar achar a melhor condição, pesquisar sempre. Não precisa ter uma máquina HP, basta que você pergunte o valor da prestação e faça os comparativos. Procure produtos que você realmente precise, evite parcelamento de crédito, de cartão de crédito. Cartão de crédito você só deve usar se você realmente for pagar ele no final, com os 30 dias sem juros. Cuidado com o empréstimo pessoal, tá? E procure sempre taxas mais baixas. E a melhor taxa que você vai conseguir em primeiro momento é dentro de casa, com alguém que tem uma aplicação num banco ganhando uma poupança de 0,7 ao mês. Se você oferecer 1% para ele, você já vai conseguir pegar esse dinheiro. Com esse dinheiro você quita a sua dívida. E acho que as taxas de juros no Brasil vão cair e nós vamos incrementar ainda mais o volume de crédito no país, porque hoje nós temos a economia informal. São pessoas que trabalham sem vínculo empregatício, que representam 50% da população brasileira, que estão fora do mercado de crédito. E se nós tivermos o birô positivo, o cadastro positivo, muito provavelmente essas pessoas vão ter crédito. Muito obrigada, gente. O Plano Geral de hoje falou sobre o crédito no Brasil. A TV Sinal agradece a presença aqui no estúdio de Nelson Tillman, consultor de crédito, Lucas Desordi, economista e professor da FAI, e Wilhelm Meiners, professor do curso de Economia da Universidade Positivo. Entre em contato com a nossa produção pelos canais que aparecem aí no seu vídeo. Mande sugestões dos temas que você quer ver em debate aqui no nosso programa. Você pode conferir a programação completa da TV Sinal no blog tvsinal.wordpress.com. A gente se vê na semana que vem. Até lá!